Aleluia. Vamos fazer uma breve oração, amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, nós olhamos para o Senhor e nós queremos erguer aqui nessa noite, nessa nossa reunião, Senhor, um altar de adoração à sua presença. Espírito Santo de Deus, conduz os olhos dos nossos corações para que nós não olhemos para homens, para músicas, para capacidades humanas, mas para o seu Espírito. Fixa, Senhor, os nossos olhos na sua presença nessa noite. Toca-nos, Senhor, com um coração humilde para te reconhecer e te amar. E é assim que nós queremos gastar essa noite, Senhor, olhando para ti. E assim nós te pedimos, se move nesse lugar. Enquanto muitos olham para homens e para conquistas e pessoas, nós podemos olhar para o Senhor. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós amamos olhar para ti. Nós amamos olhar para ti, Senhor. Guia-nos a erguer esse altar nessa noite, Senhor. E glorifica o teu santo nome. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Vocês podem sentar. Boa noite, gente. A paz. Obrigado, pastor, irmã Carmen, pela confiança. Só beber uma água rapidinho aqui. Estava meditando sobre o que trazer aqui, é o Espírito do Senhor. E eu pensei em uma palavra sobre um aspecto mais horizontal da oração, talvez eu até fale sobre isso, quando Jesus fala sobre quando fores apresentar a tua oferta no altar, mas alguém tiver algo contra você, deixa a tua oferta, vai se resolver com aquela pessoa e depois volta para prestar o teu culto. Eu estava meditando sobre essas coisas, enquanto eu meditava sobre isso, o Senhor despertou no meu coração uma palavra que Ele tem cultivado a respeito da centralidade da presença de Deus na nossa vida, na nossa rotina, nas nossas orações, no nosso cotidiano. Amém? Vamos abrir a Bíblia, vamos olhar para as Escrituras, Efésios capítulo 6, verso 18. É o primeiro verso depois da lista da armadura do crente, do soldado do Senhor. Efésios capítulo 6, no verso 18. Paulo disse assim, esse único verso, se você não quiser abrir, não se preocupe. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Mais uma vez, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. Então Paulo está instruindo a igreja em Éfeso e ele dá esse alerta, né? Façam isso. Tenham essa postura de vida. Orem sempre no Espírito, em todas as ocasiões. Quando Paulo faz esse convite, e ele acabou de falar da armadura da fé, né, da couraça da justiça, né, o capacete, a espada, a sandália, ele está falando sobre como viver nesse mundo, qual é a conduta do crente dos últimos dias. E aí ele termina essa lista maravilhosa e fala, orem sempre no Espírito, em todas as ocasiões, sem cessar. Amém? E é sobre esse orar sempre que eu quero falar nesses breves minutos para a gente gastar o nosso tempo de oração, amém? É um convite que as Escrituras nos fazem para um estilo de vida de oração. Um estilo de vida de olhar para o Senhor, olhar para o Espírito Santo, orar no Espírito. Tem aquela oração e aqueles pedidos que a gente faz de cabeça, rápido, e está tudo bem com esses pedidos, Deus escuta também. E existe essa oração que a gente faz com Ele e a partir dEle. Uma oração que a gente primeiro enxerga em Deus e depois a gente solta e libera.
A gente procura em Deus a oração. E a gente ora no Espírito. Amém? Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, vocês não precisam abrir se não quiserem. Verso 11, perdão. Pedro fala assim, ele estava falando sobre o dia do Senhor, nos versículos anteriores, e aí no 11 ele diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Verso 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele, em paz, imaculados e inculpáveis. E de novo a gente vê esse aspecto, como viver nos últimos dias, que postura adotar. E ele fala, esperando e apressando o dia do Senhor. Que vida interior é essa, que espera e apressa a vinda de Deus, a vinda de Jesus, como Ele prometeu. E aí quando, juntando esses elementos de uma conduta que Deus espera de nós, que Ele está aguardando, eu me lembrei do relato que há em Lucas sobre Simeão e Ana. Não vou abrir por causa do tempo que é curto, mas Jesus nasce, os pais dele os levam para o templo para ele ser circuncidado, e quando ele chega lá, ele se encontra primeiro com Simeão. A Bíblia fala que ele era um ancião, que gastava tempo orando no templo, jejuando e orando. E aí ele diz assim, os meus olhos viram a minha salvação. Eu contemplei a salvação. E ele até faz uma oração lá no momento. Agora o Senhor pode me despedir em paz, porque eu vi. Existia um homem esperando pela vinda de Jesus ali. E aí o texto fala que chegou naquele mesmo momento, Ana, uma mulher piedosa, com mais de 80 anos, que também estava lá sempre em orações e jejuns, esperando o Senhor. E de novo, eles viram aquele bebezinho que era a promessa dos dias deles, da vida deles. Qual é a promessa dos nossos dias, meus irmãos? Qual promessa nós estamos esperando? E eles dois estavam vivendo, Simeão e Ana, estavam vivendo essa vida de jejuns e orações diante de Deus. Um clamor que não é apenas com as palavras, mas é um clamor com o coração. Quando a gente acorda e a gente se volta para o Senhor. Senhor, eu te espero. Sabe? Quando a gente acorda e a gente se volta para Ele. Senhor, eu te amo. Uma vida que espera e apressa o dia do Senhor. Amém? Esse texto eu quero que vocês abram, por favor. Mateus capítulo 21, 11. Por favor. 12, perdão. Mateus capítulo 21, verso 12. Então, o templo era esse lugar em que Simeão e Ana estavam orando, adorando, jejuando, aguardando a promessa do Senhor. E aí, como a gente sabe, o templo foi feito para o cultivo do relacionamento do povo com a presença de Deus. Essa era a função do templo. Porque Deus queria habitar no meio do seu povo, Ele habitava no templo. E no verso 12, diz assim, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. De novo, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Então, diferente do que aconteceu quando Jesus era um bebê, ele foi para o templo e encontrou servos jejuando e orando e aguardando o dia dele. Ele voltou mais uma vez ao templo e encontrou um covil de ladrões, um comércio. E ele quebra tudo e diz, a minha casa será chamada casa de oração. A gente sabe que o templo foi desfeito, a estrutura toda do Velho Testamento foi desfeita, e hoje em dia nós somos o templo do Senhor. E em nós Ele habita, o Espírito dele habita. E a questão é, somos nós uma casa de oração? Ou nosso coração, nossos pensamentos estão todos cheios com o comércio? Quando Ele visita o nosso coração, o nosso íntimo, como Ele visitou o templo nessas ocasiões, Ele encontra um coração que apressa a vinda dele, ou um coração distraído e cheio de coisas dessa vida. E esse tema
uma vida voltada para a presença de Deus é o que eu acredito ser uma convocação do Senhor para a igreja dele. E por isso as temáticas sobre oração têm aflorado. Uma convocação de Deus para o seu povo. Uma vida que não para de oração. Quando eu era adolescente, eu me converti, nasci de novo, e eu pensava sobre intimidade com Deus. A minha noção era de passar horas no quarto orando. Era isso que eu entendia, ser intimidade com Deus. Com muita graça, o Senhor foi me mostrando e me explicando que apesar de ser maravilhoso poder passar horas no quarto orando, isso não é viável na maior parte da nossa vida. Não é? E, por exemplo, no Éden, nem havia quarto para Adão ir orar. E passar ali, como é que fazia isso? Como é que se dá essa relação? E aí, com muita graça, o Senhor me mostrou que a vida de intimidade, de fato, nos chama para tempo de oração no quarto. Mas, sobretudo, para um dia inteiro, olhando o nosso íntimo para a presença do Senhor. Olhando para Ele, para os pensamentos dele. Senhor, o que o Senhor pensa sobre a situação? Senhor, eu estou lembrado de Ti, eu Te amo. Não podemos, meus irmãos, viver uma vida esquecidos da presença de Deus. Precisamos estar conscientes da presença de Deus. Lembrados do nosso Senhor. Quando o pastor falou de um banquete que é posto, eu pensei sobre isso. O banquete ele está posto ao longo do dia. Sempre que a gente volta aos nossos corações, a gente dá uma pausa no trabalho, a gente olha para a lista de tarefas a fazer. Vamos consagrar ao Senhor. Senhor, eu te entrego as minhas tarefas nesse dia. Senhor, eu te entrego a reunião que eu vou entrar já já. Senhor, me conduz de acordo com a tua opinião nessa tarefa. Incluindo a presença e a opinião de Deus na nossa vida. Quando a gente deitar, quando a gente acordar, quando a gente for comer, quando for ao banheiro, quando for fazer qualquer coisa, considerando o Deus que nos criou e nos salvou. Amém? E esse é o estilo de vida de quem está esperando pelo Senhor. Quando, em Atos capítulo 1, Jesus é assunto ao céu, e aí os discípulos ficam olhando assim, né? A nossa salvação subiu. E aí aparecem 2 anjos e falam, olha, do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele descerá. E a partir daquele momento eles começaram a viver esperando pelo Senhor deles. E cá estamos nós. Vamos viver esperando pelo nosso Senhor também. Que quando Ele vem que maravilha, chegou esse dia. Quando o céu se rasgar e nossos olhos enxergarem o nosso Senhor, que maravilha, chegou o dia que eu tenho esperado. Amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós voltamos os nossos olhos para Ti nessa noite. Tu és o centro dos nossos cultos, das nossas reuniões. Seja o centro dos nossos dias, Senhor. Seja o centro do nosso trabalho. O centro das nossas famílias. Espírito Santo de Deus, faz arder em nosso coração os banquetes na Sua presença. Dai-nos fome, Senhor, apetite pela Sua companhia, Senhor. Nós erguemos a Ti, Senhor, os nossos corações, como igreja reunida aqui nessa noite. E nós Te pedimos, Senhor, nós rogamos a Ti, dai-nos a graça, Senhor, de uma vida de oração aquecida, Senhor. Que os nossos olhos sejam como da pomba que só enxerga uma coisa por vez. Nós queremos enxergar a Ti, Senhor. Nós não queremos ser um povo que vive distraído. Atende às nossas orações nessa noite, Senhor. Dai-nos a graça de viver a nossa vida olhando para o Senhor. De educar os nossos filhos olhando para o Senhor. De resolver problemas, Senhor, olhando para Ti. De nos conciliar com os nossos irmãos olhando para Ti, Senhor. De fazer negócios olhando para Ti, Senhor. De atender pessoas, Senhor, olhando para Ti. Senhor, nós queremos conhecer as opiniões do céu a respeito das pessoas.
Nós queremos conhecer, Senhor, a Tua opinião sobre as pessoas com quem vivemos, Senhor. Sobre as coisas que falamos, nós queremos conhecer a Sua opinião. Faz dessa igreja, Senhor, uma casa de oração. Uma casa de oração, Senhor. Um altar erguido que existe para Te adorar. Dai-nos, Senhor, o mesmo coração de Simeão e de Ana, para olhar para Ti, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a ter paciência na Sua presença. A seguir o ritmo da Sua presença e não o nosso, Senhor. Ensina-nos a orar como convém, Espírito Santo de Deus. E ensina-nos a adorar a Ti como convém. Isso é tudo que queremos, Senhor. Te adorar como convém. Viver para o Teu prazer. Vamos entoar cânticos ao Senhor. Suaves cânticos ao Senhor. Amando a presença dEle.
Antes da gente continuar, só sentado aos pés do Senhor, olhando para Ele, pode deixar como estavam as luzes, não tem problema não, vai ser rápido. Quando Jesus falou aquilo cultiva esse coração de oração, não precisa parar. Quando Jesus falou sobre deixa a tua oferta, a oferta para ele simbolizava a reconciliação com Deus, o que era necessário para estar bem com Deus. Além de adoração e sacrifício, o que era necessário para estar bem com Deus. E Jesus falou assim, deixa isso e vai se reconciliar com teu irmão, com alguém que tem algo contra ti. E outra vez também Pedro fala assim, maridos, vivam a vida comum do lar, tratando bem a sua esposa para que as suas orações não sejam interrompidas. Esses textos falam pra gente que importa muito para Deus e na nossa vida de oração que nós estejamos alinhados e reconciliados com os nossos irmãos. Para Deus isso é muito caro, muito precioso. E enquanto o louvor voltar a tocar e vamos continuar sentados aos pés do Senhor, sonda o teu coração, ora por alguém que vier à sua mente, para o Senhor e para viver essa vida que aguarda por Ele, que zela pela presença dEle, que se volta ao Senhor. Nós precisamos estar bem como um corpo. Amém? É isso.